Viva, boa noite, sejam bem-vindos ao Política no Feminino. Estamos no ar para mais uma edição deste programa. Para esta edição trazemos como convidadas a Susana Mendes, boa noite. Bem-vinda. Boa noite, Angola. Maricel Capama, boa noite. Boa noite, Chiesa. Boa noite, telespectadores da Televisão Pública de Angola. Cisaltina Cutaia, boa noite. Boa noite, Chiesa. Boa noite aos colegas e boa noite aos nossos telespectadores. E a Sandra Batalha, olá, boa noite. Boa noite, Chiesa. Boa noite, caras colegas. Boa noite, telespectadores. Bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos começar com o primeiro assunto. O Executivo está a preparar normas para colocar numa lista negra empresas que não cumpram as regras da contratação pública, informou a Ministra das Finanças, Vera Daves, que deu esta garantia no Parlamento durante a discussão na Generalidade da proposta de lei que altera a lei dos contratos públicos. Esclareceu que a medida visa impedir tais empresas de participarem em procedimentos de contratação implementadas pelo Estado. Vou começar por ouvir a Susana Mendes. Susana, qual é o histórico das nossas empresas no que toca ao incumprimento nestas contratações públicas? A maior parte do histórico é negativo. Nós temos muitos casos em que as empresas tiveram contratos milionários com o Estado e não houve cumprimento. Principalmente, um dos grandes exemplos é a questão das estradas, em que foram investidos bilhões ao longo das últimas décadas e hoje nós temos as estradas que temos também o exemplo dos hospitais, não só ao nível das infraestruturas, mas também do equipamento, em que muitas das vezes temos equipamento que não tem a qualidade que se esperava quando é feito o concurso, ou mesmo também há algum vício depois que tem que ser aquela mesma empresa a fazer a manutenção e muitas das vezes o custo da manutenção acaba por ser muito mais caro do que até o custo da aquisição em muito pouco tempo. Mas o que mais me preocupa também nessa questão é, portanto, e muitas das vezes nós temos dito isso, Angola tem muitas leis, há muita boa intenção, mas há também um ditado que diz: de boas intenções está o inferno cheio, no sentido de que há esta pretensão de se criar a lista negra, a lista dos incumpridores e tantas outras listas. Achas que é o momento certo para se avançar para a criação desta blacklist? A ideia é boa, mas a questão, portanto, executar ou fazer cumprir depois essa lei é um grande desafio, na medida em que a linha divisória em Angola, e é um problema em África, mas que em Angola, estamos a falar da nossa realidade, é uma questão endémica, é a questão de não haver uma linha divisória clara entre quem faz negócios e quem está no governo ou quem governa. Portanto, muitas das vezes quem vai ter que executar esta lei é alguém que também está no mesmo ramo de negócios, tem interesse, inclusive vai concorrer para os negócios. Aliás, tem sido este um dos problemas que quase tem sufocado a nossa economia. Portanto, o árbitro é ao mesmo tempo o julgador, etc. Então, é preciso que se clarifique, é preciso que se apliquem as normas de compliance, as normas de maior transparência e que quem está no governo, obviamente, se eu não quero estar no governo, eu quero fazer uma carreira de negócios, eu quero ser um empresário de sucesso. Ok, agora, eu não posso, por exemplo, estar no ramo da saúde como empresária e ao mesmo tempo ser governante e tomar decisões neste setor. Portanto, temos empresários governantes. Temos. Governantes empresários. Na verdade, nós temos, na maior parte das vezes, nem sequer são empresários, como estamos a ver agora. São pessoas que vivem, portanto, são como verdadeiras sanguessugas à volta do aparelho do Estado. Ou seja, são empresas fantasmas que vivem de negócios fraudulentos com o Estado. E então é preciso que se clarifique essa questão e que nós tenhamos verdadeiros empresários. Aliás, isso se vê agora em momento de crise e em momento de pandemia, que vamos ver quem são os verdadeiros empresários. E não é possível que um empresário, portanto, 2 meses, 3 meses de crise, ele já não tem a mínima robustez para continuar o trabalho. Portanto, nós temos falsos empresários. Na verdade, temos políticos que fazem negócios ou chamado micheiro. Então, tudo isso para dizer que realmente a intenção é boa,
e é preciso que se analise a questão com essa profundidade para que o governo tenha mecanismos para fazer cumprir e o sistema judicial fazer cumprir esta lei. Agora, há aqui uma outra questão que se levanta. Quem é que não vê que em Angola existem governantes empresários? Sandra? Só quem não tem olhos para ver. Qual é a nossa realidade? A nossa realidade é esta, que disse a Susana, e nós temos que ser, de facto, realistas, não vamos estar aqui a tentar fazer efeitos cosméticos, mas a verdade é que existem gestores públicos que são jogadores, são árbitros e também são adeptos. Portanto, ele gera o erário, ele coloca as empresas da sua conveniência para tirar partido das mesmas e não só entra como a entidade contratada, mas também entra como com os serviços de fiscalização. Portanto, é um banquete que muitas vezes serve a muitos indivíduos que deviam pautar pela ética, pautar pela responsabilidade e fazer do interesse público o principal vetor neste processo de contratação pública. Infelizmente, vamos nos deparando. Mas muito mais do que colocar na lista negra, eu acho que é importante olharmos aqui para uma possível responsabilização civil e criminal, porque não basta que estes empresários, não só os que estão vinculados a gestores públicos, mas todo e qualquer empresário que pretende prestar um serviço ao Estado, não pode ter o sentimento de impunidade, que quando não cumprir apenas vai estar na lista negra, mas ele deve ter também, deve ser acionado todos os mecanismos para responder civil e criminalmente. Eu penso que a nossa contratação pública, de uma forma geral, nosso sistema de contratação pública deve estar assente em pilares que vão edificar todo este processo, que vão dar uma imagem positiva para o mercado nacional, para o mercado internacional, para os próprios negócios dentro do país. No entanto, não adianta termos leis de tamanha robusteza quando quem faz as leis, são os homens. Quem lhe é aplicado também é homem. Mas portanto, muitas vezes não é governadores a virem para a imprensa e dizerem que vão levar empreiteiros às barras de tribunal. Sim, há uma grande diferença entre aparecer diante das câmaras e dizer que vai levar e realmente levar. Mas qual é o Onde é que estão esses processos? O efeito é descredibilizar todo um trabalho que vai sendo feito para combater estes vícios que informaram a política nacional e, entretanto, há uma grande diferença entre dizer que vai fazer e de facto fazer. Nós estamos a ver, estes é que são os processos que devem ser tornados públicos, não só para fazer sentir a lei, mas também para servir de exemplo para outros empresários que devem pautar pela seriedade, porque deve-se olhar para a questão da gestão da coisa pública com muita responsabilidade. É com muito sacrifício que contribuímos com os impostos, é com muito sacrifício também que futuramente outras gerações vão continuar a pagar as dívidas que são contraídas com outras entidades ou com outros países. Entretanto, é preciso ter muita responsabilidade para aquilo que se vai assumir dentro de um contrato e, obviamente, nós temos a questão da desvalorização da moeda, Os serviços hoje estão muito caros, mas estamos cansados de ver milhões e milhões de kwanzas a serem desperdiçados, onde, no final, o principal beneficiário não é o cidadão, mas é sim... não é um cidadão comum, mas é aquele cidadão que tem a oportunidade de gerir para ter como finalidade o interesse comum. Muito bem, Maricel, temos empresas que monopolizam os contratos públicos. Já tivemos, qual é o nosso histórico? Ainda temos, tivemos e ainda temos, não é? É uma das questões que eu saúdo as alterações pontuais feitas nesta lei 9/16 de junho, porque é uma lei que vem dar a possibilidade porque anteriormente alguns contratos eram feitos e só um grupo de empresas podiam concorrer. Mas esta lei, primeiro, veio desburocratizar o sistema. Segundo,
vem dar abertura para pequenas e médias empresas também poderem passar a entrar para esses concursos. Então, isso quer dizer, aquela questão dos monopólios começa a cair por terra, não é? Porque hoje qualquer empresário que se diz empresário, que tem a sua empresa constituída, legal, vai poder concorrer, se calhar o mesmo pé de igualdade com qualquer uma outra empresa. O que anteriormente nem sempre isso acontecia. E também isto é muito bom, porque vem, em primeira instância, conformar a nossa lei aos padrões exigidos internacionalmente. Há outra questão que eu notei que também é importante, é a inserção da contratação, o sistema de processamento dinâmico eletrônico. Também é bom, porque acredito que isso, em certa medida, há de ajudar o Ministério das Finanças a poder fazer o controle cerrado das empresas que estão na linha vermelha, como disse praticamente a ministra, não é? Porque não basta nós aprovarmos a lei, falou-se aqui muito bem, a aplicabilidade da lei deve ser acompanhada a muito rigor. Nós muitas das vezes temos empresas que ganham concursos, a empresa fiscalizadora ganha concurso, a mesma empresa fiscalizadora vai ao local da obra no primeiro dia ou no início, quando começam a montar o material, e depois só volta lá no final da obra. E quando chega o dia da inauguração, se for um responsável, um dirigente que tem olhos de ver, há de notar muitas falhas. Escolas, às vezes, que a porta, em vez de abrir do lado que tem que ser o certo, está do lado contrário, a questão das janelas colocadas de forma contrária. Mas ainda assim, aqui coloca-se uma outra questão. Quem é que não faz o seu trabalho em condições? É sim, quem não faz o seu trabalho... os problemas estão identificados. Sim. É um conjunto de órgãos que deviam mesmo fazer o seu trabalho, mas isso tudo toca naquilo que se diz a fiscalização. Existe a fiscalização da empresa que ganha o concurso e existe a fiscalização da instituição que contrata. As administrações municipais, quando abrem os concursos públicos, dentro da administração municipal, há uma área de fiscalização. O governo provincial também tem uma área de fiscalização. Então, independentemente da fiscalização que é feita pelo o empresário que ganhou, não é? a fiscalização de determinada obra, ainda assim, o Estado tem que acompanhar. E muitas das vezes isso não acontece. Moral da história, muitas empresas foram ganhando dinheiro sem fazer nada. Ganhando dinheiro, digo até dinheiro de uma forma desonesta. Porque ele ganha dinheiro que é para ir apetrechar um hospital e não vai. Apetrechar uma escola, recebe o dinheiro, gastou. Nós acompanhamos na comunicação social, o ano 2018, na província da Huila, que os laboratórios que foram pagos, é um valor de dinheiro que o Estado gastou. E os laboratórios não... Então, quer dizer que esta lei, a ser bem fiscalizada, no momento da sua implementação, ser muito bem acompanhada, a implementação ser mesmo, aí pelo menos a uma ordem de 90%, nós estaríamos o país ia ganhar e muito. E tem mais, para além dessa questão dos incumpridores a 100%, também há aqueles empresários que se dizem empresários, mas que na sua conta bancária às vezes nem dinheiro tem. Ele está à espera do dinheiro do Estado. Temos muitas empresas que, na verdade, só existem no papel. Sim, que ficam à espera do dinheiro do Estado, que é para poder começar a obra. E quando o Estado não paga, se tiver algum momento em que há um interregno, né, no processamento do pagamento, a obra fica aí parada. Outros, a questão, por exemplo, também existem bons empresários que o Estado às vezes só fez o down payment, não é? Que os 15 pagou só os 15% e ele às vezes constrói até 50% com a confiança de que o Estado é Estado e a qualquer momento vai me ressarcir a dívida que tem com a minha empresa. Isso varia, mas não são muitas empresas. Seria bom que tivéssemos muitas empresas saudáveis, robustas,
que é para então assim procederem, principalmente numa fase em que o Estado está mesmo a precisar, É exatamente não é? nesta fase em que estamos a viver a fase da Covid, estamos com problemas de crise financeira, económica, que acaba por ser uma tarefa também difícil para os próprios empresários. E depois não só, Chiesa, também aqui uma questão. No momento em que o Executivo está preocupado com o combate à corrupção, Sim. esta lei eu penso que vem a calhar. Por quê? Porque se nós tivermos que olhar, ou todos nós nos revermos e nos juntarmos ao novo paradigma, ela vem a calhar. Por quê? Porque o que é que vamos ter? Eu digo sempre, o país ganha. Ganha por quê? Porque com a burocratização que existia nesta lei, também gerava alguns vícios. Ou seja, a burocratização, portanto, facilita exatamente a corrupção. Sim, facilita. E então ela está um bocadinho mais desburocratizada, isso também vai ajudar a fluir de forma natural os processos e fazer com que as coisas aconteçam... Fluam com normalidade. Deixa-me ouvir normalidade, aqui sim. a Cisalpina. O Governo vai passar a fazer uma consulta de preços antes de fazer esses contratos públicos. A questão dos preços, vamos olhar um bocadinho para a experiência, para esta realidade que tem que ver com o PIM neste momento, que é a grande referência. A questão dos preços é muito discutível nesta altura. Sim, e a introdução desta alteração, que tem que ver com a obrigatoriedade de se fazer a consulta dos preços, também permitirá tomar decisões mais acertadas, permitirá haver uma eficácia maior do próprio orçamento que o Estado tem a seu dispor para determinados serviços ou determinadas bens ou serviços que vai contratar. Mas eu gostava de dizer que esta ideia de exclusão dos incumpridores não é nova, não é introduzida com esta lei. Nós ouvimos falar sobre isso desde há muito tempo. Ouvimos, particularmente destaco aqui o ano 2015, em que ouvimos o então ministro das Obras Públicas e Urbanismo, que falava muito da necessidade de se criar mecanismos para excluir, ou prometia já naquela altura que se haviam de excluir as empresas incumpridoras. O que é que falhou? Mas o que falha é precisamente aquilo que a Susana bem pontuou, que tem que ver com o facto dos políticos serem também os homens de negócios que se colocam numa posição de árbitro e de jogadores ao mesmo tempo. Isso é um elemento. E a novidade para essa lei não está no facto em si de haver a exclusão, da lei propor a exclusão dos incumpridores, mas para mim a novidade está na lei, no facto da lei propor a exclusão não só das empresas, mas inclusive dos seus sócios, porque em muitas situações o que acontece é que os sócios de determinadas empresas, quando a empresa está numa situação de incumprimento, usam outras empresas para poderem conseguir os contratos. E então, quando a lei prevê uma medida em que a sanção para os incumpridores se aplica também aos sócios, isto poderá ser um elemento inibidor. Acho também uma coisa interessante dessa nova, da inovação dessa lei, para além da questão do processamento eletrônico para facilitar, eu acho que é interessante o facto de se considerarem as pequenas e médias empresas. E aqui gostava de falar particularmente da necessidade de se descentralizar o processo de tomada de decisão para determinados serviços. Então, como é que funcionaria na sua ótica? Na minha ótica, devia funcionar de tal forma que permitisse o empoderamento e o apoio às empresas nos locais onde os serviços serão prestados. Porque o que tem acontecido muitas vezes são empresas de Luanda que são contratadas para ir fazer serviço em todo o lado,
porque são as empresas cujos sócios, cujas pessoas estão ligadas aos políticos que decidem, enfim, e é que vão lá e é que fazem. Isso não gera distribuição de rendimentos, não gera emprego, não gera desenvolvimento local. E nesse sentido eu achava que podia-se considerar um método tal que alocasse uma percentagem, por exemplo, determinados critérios para dizer, ok, para obras de tal e tal porte, a prioridade vai para empresas que estão situadas no município, para empresas desta ou daquela natureza. E isso ia facilitar com que as empresas locais também se pudessem desenvolver, pudessem garantir os empregos e tudo isso, e não fosse aquela situação de que as empresas grandes e que não estão localizadas necessariamente nos municípios serem sempre elas a ganhar os processos. Acho também que é interessante essa questão da criação do Centro de Resolução de Conflitos que a lei propõe, né? Essa nova lei propõe. Sim. Porque determinados assuntos, determinados contratos poderão ser resolvidos não necessariamente por via de uma ação judicial, mas através de um mecanismo de resolução de conflitos que poderia impedir, por exemplo, a cancelamento ou suspensão de obras e coisas dessa natureza. Mas eu acho que tudo isso é muito bom. Nós, às vezes, em Angola, temos a ideia de que as leis, quando pensamos, ok, estamos a pensar numa lei que vai surgir ou que numa lei que é aprovada, automaticamente os nossos problemas desaparecem porque se criou uma lei. Mas isso cria expectativa para os cidadãos também. Sim, cria expectativa, mas o que nós precisamos de fazer é exatamente mudar e aplicar a legislação que já existe, que é a Lei da Probidade Pública, que tem normas muito claras que desencorajam a violação dos conflitos de interesse e todas essas questões que nós, infelizmente, continuamos a passar por cima das leis e por conta disso temos os problemas que temos. É uma lei que traz realmente inovações boas que poderão melhorar o nosso processo da contratação pública, mas que se não cuidarmos para tratar dos vícios antigos, vamos continuar na mesma situação. Porque em Angola, a nível comparativo, e o Centro de Pesquisas, o Centro de Estudos da Universidade Católica, o SEIC, publicou um estudo realizado sobre o custo das obras e do desenvolvimento para Angola, e os nossos dados não são animadores. Em comparação com os outros países da região, por exemplo, uma obra em Angola pode custar 5, 6 vezes mais do que a mesma obra com a mesma dimensão na Zâmbia, por exemplo. Né? E isso é porque, por causa dessas questões que falamos aqui, que tem que ver com a questão de as pessoas que estão envolvidas nas empresas, o desrespeito pelos procedimentos no procurement e na contratação, enfim, a falta de fiscalização e a própria corrupção envolvida em todo esse processo da contratação. Então, todas essas questões, se não forem cuidadas, a lei por si só não resolve os problemas. E olhando para esta dimensão, quer dizer que os investidores também não ficam atraídos? Absolutamente. Se não há processos claros, processos transparentes para a contratação, não incentiva uma pessoa que quer vir de fora para concorrer a esses processos. Eu acho que estamos a falar de contratação pública, não vamos olhar apenas para as entidades que são contratadas, mas para o Estado, as entidades contratantes enquanto infratoras. Porque quando estabelece um contrato, é desejável, né, que à medida que o período vigente deste contrato, o acordo quadro, vai seguindo, a execução orçamental e a execução financeira, não é? E também a execução do próprio serviço ou da construção de uma infraestrutura, do fornecimento de algum equipamento,
seja equilibrado. Portanto, muitas vezes o que acontece é que o empresário, não é, começa a prestar o serviço e o Estado demora muito tempo a pagar. Isso é um assassínio ao empresariado nacional. Temos que prevenir essas situações. As obras são colocadas a um valor muito alto, a disponibilidade financeira não é a que é capaz de cobrir esta obra a um curto período de tempo, e depois são valores que caem para a dívida pública. Olhando para os preços que tens no projeto do PIME, qual é a sua avaliação? Bem, temos que colocar aqui outras variáveis. Além milhões de serem preços muito altos, temos que entender porque é que esses preços são muito altos. Por um lado, tem a má-fé, não só daquele que contrata, mas do que é contratado. Segundo, essa pesquisa... quem contrata vai com má-fé também? Também vai com má-fé, porque se for alguém que tem interesses neste contrato, quanto mais alto for, ou quanto maior for o bolo, mais as fatias vão poder encher ou satisfazer quem for servido. Portanto, temos que olhar aqui também para a variável distância, olhar para a variável localização das empresas. Naturalmente, se uma empresa de Luanda for fornecer um serviço no Cunene, ela vai alocar a todo o serviço o custo de transporte, o custo de acomodação, outros custos que acabam por duplicar, se não mais, o custo total de um serviço. Portanto, apostar também nesta... Pode-se olhar para uma dimensão. Uma empresa local também não pode cobrar mais caro. Pode cobrar mais caro se houver a variável da má-fé, como tivemos aqui a dizer. Portanto, é inconcebível que uma escola, por exemplo, de seis salas de aulas, né, em Luanda, custa o mesmo valor que vai custar nas Lundas. Não tem como. Principalmente se essa empresa sair de Luanda para ir para lá prestar o serviço. Então, estávamos a olhar aqui para a questão das variáveis. Há uma questão que também devemos olhar, que eu falei há pouco tempo, que é, de facto, do Estado ser incumpridor, não é, da sua responsabilidade num contrato público. Sim. Então, as empresas acabam por colocar um valor muito alto para prevenir situações de disponibilidade financeira na própria gestão da construção da infraestrutura, da prestação de serviço, e é preciso, como disse anteriormente, acautelarmos a situação. O Estado não deve se comprometer em adquirir serviços que não está em condições de pagar, porque depois são serviços que caem para a dívida pública. São muitas variáveis que acabam por fazer com que um preço esteja demasiado alto, e felizmente hoje nós temos a oportunidade de ter os meios de comunicação e as novas técnicas de comunicação que permitem sabermos as atrocidades que vão sendo feitas. Ou seja, o Estado deve saber se proteger deve saber se proteger, sim. Essa questão da comparação do mercado. Na contratação pública, são várias empresas que vão oferecer os seus serviços. Eu tenho muitas dúvidas em relação às comissões de avaliação que são constituídas para poderem, então, analisar os processos. Porque as empresas de pequeno porte, outras empresas que estão organizadas que até conseguem pagar uma caução, não passam, mesmo cumprindo com todos os critérios de elegibilidade, porque não são de interesse de alguém. Então, em torno dessa questão da contratação pública, as leis existem, a aplicação existe, cumpre-se com todos os requisitos, com todos os preceitos, mas o centro dessa discussão ainda continua a ser o homem. Muito bem. E falando nessa questão de querer segurar as... Sim, Maricel. Há aqui uma questão que eu gostaria de frisar. A minha colega Sandra disse bem que muitas das vezes o Estado também ajuda, não é, a falir, nesse caso, tipo as empresas. Mas há uma questão que, se nós olharmos para alguns anos atrás, o normal, o Ministério das Finanças atribui um teto, limite de despesas para aquele exercício ou ano econômico para a província X, para o Ministério X, para o município X. O que acontecia anteriormente? Mesmo eu sabendo que o meu limite de despesa é de 1.000 milhões de kwanzas, muitos gestores faziam despesas acima deste limite. Isso encurralou o Estado, de certa forma. Por quê? Porque eu, para aquele ano econômico, no global, assim, no total de valores que eu tenho para disponibilizar a manutenção e funcionamento do Estado,
é um valor X. Agora, se mesmo que tu sabes que o limite de despesa para o teu ano é aquele e tu às vezes até fazes dívidas ou despesas a triplicar, não tem Estado que aguenta. Não tem Estado que aguenta. Embora existem obras que são obras de continuidade, que são 3 anos, mas isto também vem muito bem claro no caderno de encargos e no contrato. Então, esta questão que nós muitas das vezes ouvimos os restos a pagar, que o Estado depois tem que ir atrás no ano seguinte, nos primeiros meses tem que pagar a empresa X, é o que muito foi se fazendo no passado. Isso ajudou também a apertar muito os cofres do Estado. E também há muitas dívidas falsas, né? E que também não existem, há essa questão das dívidas, também há essa questão das dívidas falsas, mas que hoje o Ministério das Finanças... Auditoria dívida pública. Sim, mas que hoje também o Ministério das Finanças tem estado a encontrar essas dívidas falsas. Por quê? Porque tu, para poderes fornecer um produto ou um serviço a qualquer instituição, há uma série de requisitos que muitas das vezes o que é que acontecia? Eu sou amiga da fulana, por um telefonema, fulano, olha, preciso que tragas material, víveres, não é? Alimentícios, por exemplo, para a minha instituição, sem nenhum papel passado. Não há uma requisição, uma solicitação endereçada àquela empresa. Então, eu, na amizade, o fulano traz, fornece. Não há pagamento, não há contrato. Se receber ordem de saque, não apresenta o recibo para fazer para conformar o processo junto do Estado e da sua própria empresa. Consequências. Tu diz assim, o Estado tem dívida comigo. O Estado vai te dizer, prova que eu tenho dívidas contigo. E onde é que o Estado te apanha? Nestes processos todos que deviam ser feitos seguindo... Mas essa exigência só está a ser feita agora, Maricel? Mas isso tudo já se fazia anteriormente, mas agora está-se a fazer muito mais. Por isso é que, se notarmos, eu não estou enganada, acho que foi no ano passado, no final do ano passado, em que se dizia que muitas empresas que apareceram na lista de que tinham que receber, né, dinheiro da dívida pública, eram dívidas falsas, falsas dívidas. A atual ministra dizer que 25% da dívida pública eram falsas dívidas. Uma questão que é digna de Há uma outra questão que eu também quero aqui frisar, vou já terminar. Vou já terminar. É a questão de países como o nosso, ou das economias emergentes, que estão com dificuldades em termos de recursos financeiros. Se nós olharmos para o passado, vamos para determinadas províncias em que nós vamos encontrar o hospital, o modelo do hospital de uma província é igual ao modelo do hospital de outra província. Eu penso que aquilo era feito de uma forma de poder gerir bem os recursos, porque quando nós padronizamos os edifícios do Estado, mais facilmente também tu consegues muito bem saber que mesmo com a variabilidade de localização da província, tu consegues ter mais ou menos noção de quanto é que, por exemplo, a areia na província do Bengo é um bocadinho mais alto, e eu vou levar isso em consideração. Na província do Cubango, a pedra é mais alta, quer dizer, há essa variabilidade, mas consegue-se encontrar o denominador comum. A Maricel levantou aqui alguns pontos importantes, mas há sempre uma tendência, às vezes, de se culpabilizar só os empresários. Mas temos que assumir que houve também e continua a haver muita desorganização da parte do Estado. Nós sabemos que, em muitos casos, o Estado, por exemplo, agora, numa emergência de saúde pública, no setor da educação, há situações em que aquele gestor público precisa daquele serviço e nós sabemos que, muitas das vezes, é o próprio agente do Estado que pede, que quase força, e nós sabemos como é que é nos municípios mais recônditos. Por exemplo, vamos supor, o governador da Lunda Sul, se precisar de uma coisa, é para ontem e pedir ao empresário, o empresário presta. E em muitos casos,
o Estado sabe que consumiu aqueles serviços, consumiu aqueles bens e não assume. Isso sim, também não é também isso é justo, verdade. e porque em muitos casos Isso já é má fé. Sim, porque em muitos casos esse operador, porque em muitos casos esse operador até já pagou impostos sobre aquele serviço, porque em Mas não muitos estamos casos a dizer que vamos acabar com a promiscuidade. não, porque até que É um eu vou processo. dizer da análise, Isto está porque eu, difícil. como jornalista, tive a oportunidade muitas das vezes de cobrir esses assuntos. O que é que se passa? Normalmente os que não prestaram serviços são os que receberam São dinheiro, porque eles até têm acordos debaixo da mesa, e como a pessoa que precisa da percentagem quer receber rápido, paga rápido. Os que acabam por sofrer muitas das vezes são aqueles que prestam Realmente serviços, que prestam são empresários e que acabam se por esforçam. ficar O outro sofrimento. ponto também que é importante ver, que a Maricel Foucault, é a questão, por exemplo, das unidades orçamentais. Nós vemos orçamento muito bonito, mas nós sabemos que, ultimamente, há ministérios, há unidades orçamentais que recebem 40%, 50%, 60% daquilo que foi orçamentado. Na maior parte das vezes, eles não recebem aquele bolo, mas eles vão se endividando. Há duas vertentes. Há a vertente que a Maricel Foucault, mas há também a vertente que o Estado tem que discutir. Quando nós aprovamos aquele orçamento e bate-se o martelo que o orçamento está aprovado, logicamente é uma previsão, mas o nível de execução do orçamento tem sido muito baixo. Principalmente há ministérios que normalmente são mais beneficiados, mas os outros ministérios considerados de segunda linha são muito prejudicados. Também isso acontece. a Mesmo a nível modalidade das para- províncias também. Nessa fase da Covid, há um aspecto que a lei, pelo Tem que menos, ser rápido, temos que que eu estava a passar dizer que é para digna de realce, vem adequar, não é, a situação de contratos públicos, de adjudicações diretas, nesta fase ou em fases de situação de calamidade pública. Neste período fazem-se muitas compras, distribuem-se muitos materiais, mas também muita gente se está a enriquecer. Quer dizer que está a fluir muito dinheiro Está a por aí. fluir muito dinheiro, ou seja, é na situação de crise, na situação de estresse. Eu não Se digo criou crise por não oportunidade ter, para mas é alguns. crise para tentar Sim. combater, não Sim. é? Que vai se criando aqui uma grande oportunidade para determinados indivíduos enriquecerem os seus bolsos à custa do sofrimento de quem vai precisar de facto destes serviços. Não só na lógica da sobrefaturação, mas também na lógica da má distribuição destes insumos que são comprados e que depois acabam por servir a fins alheios, fins inconfessos. Era um comentário parecido que eu queria fazer e que toca na novidade que a lei traz, que tem a ver com a questão do valor para o limite do valor para a escolha do procedimento de contratação simplificada. E eu acho que o valor é muito alto para essa modalidade e o que poderá permitir essas questões que a Sandra estava a levantar, principalmente em situações de crise. Eu acho que sim, é necessário tornar os processos mais rápidos, mas temos que cuidar para que a rapidez dos processos também não seja um elemento para favorecer a falta de controle, porque os controles têm que existir para que se evite toda essa problemática que nós estamos aqui a Principalmente falar. numa fase em que precisamos de dinheiro. Exatamente. Bom, vamos passar para outro tema. O diretor do Gabinete dos Partidos Políticos do Tribunal Constitucional, Juiz Paulo, negou a recepção naquela instituição de uma carta do juiz jubilado Rui Ferreira a solicitar o impedimento da legalização do partido para já servir Angola de Abel Chivuco. Na suposta carta, Rui Ferreira teria alertado o juiz-presidente do Tribunal Constitucional, Manuel da Costa Aragão, no sentido de tomar as devidas precauções para não permitir o retorno do processo de assinaturas da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola. Bom, vou começar por ouvir a Maricel. Maricel, com que intenção é que se pode forjar um documento desses nas redes sociais? Eu penso que é para descredibilizar essas mesmas instituições. Só pode ter este fim, não é? Primeiro, criar... isso é uma calúnia, né? E o que aconteceu. Mas eu penso que aí a intenção é mesmo descredibilizar as instituições. E aí, pronto, esteve bem, né, o porta-voz do Tribunal Constitucional,
que veio a público negar e depois é assim, Chiesa, nós acompanhamos nas redes sociais o mesmo documento, não se vê assim, indícios de autenticidade, aquilo é cópia. E nós temos estado a ver ultimamente nas redes sociais, quando os documentos são verdadeiros, vê-se que é mesmo às vezes do documento original que se tira a fotografia e põe-se a circular nas redes sociais. Não acredito também que a idoneidade do juiz que aparece aí, que assinou o mesmo documento, lhe permitia fazer coisa do gênero. A outra questão que eu vou também aqui dizer é a necessidade da PGR ir atrás das pessoas que estiveram na base da elaboração deste documento, que forjaram este documento, para que sejam responsabilizados criminalmente. Por isso pode parecer uma coisa banal, mas é um assunto muito sério e que nós temos que levar, e tem que ser levado mesmo muito a sério. E depois há uma questão que Angola é um país, é um Estado, né, democrático e de direito, em que os cidadãos que não se revêem nos partidos políticos existentes ou nas coligações, nesse caso de Angola existe uma coligação, reunindo todos os pressupostos e requisitos legais, pode sim criar o seu partido político. E eu não vejo porquê da tentativa de criar alarido, polêmica com relação da questão da legalização do para já servir Angola, sim, para já servir Angola, porque eu penso que as coisas estão a caminhar e pela explicação, pelo menos que nós ouvimos, a comissão instaladora ou comissão instaladora já foi certificada pelo Tribunal Constitucional. Sim, mas eles agora precisam neste momento o que nós podemos ouvir é que eles estão à espera do plenário do Tribunal, que é para se poder decidir. E num plenário estão 10 juízes. Será que todos os juízes vão fazer valer uma conversa que vem do ouvido? Não acredito, porque até nós sabemos que o Tribunal Constitucional não tem juízes apenas de um partido político. Então, eu aí, neste caso, eu incentivo mais uma vez as instituições afins irem atrás dos mentores desse documento e, caso sejam encontrados e serem responsabilizados criminalmente, porque não se deve fazer isso. Sandra, até que ponto é que esta carta pode pôr em xeque a tal construção de um país democrático e de direito que se pretende para Angola? Bem, a ser verdade, eu acho que para esta altura as pessoas implicadas diretamente na autoria desta carta já deviam pelo menos dar uma resposta. O suposto dono da assinatura já devia dar uma resposta, não é? E para fazer valer o bom nome, a sua reputação, porque é inconcebível, não é? Que coloquem documentos com supostas assinaturas falsas e as pessoas visadas não se pronunciem. É preciso pronunciar, sim, é preciso dar uma resposta. Mas vimos assim algumas reações nas redes sociais, até porque a carta também surgiu nas redes sociais, basta que a própria pessoa em si se pronuncie, não é? Porque não se pode manchar um bom nome, uma carreira, não é, diante de outros processos, mas com mais um como este. Eu gostava de dizer que um Estado democrático de direito vai sendo edificado aqui em Angola, mas para tal é preciso que a legislação, os processos acompanhem, não é, esta garantia da vivência na democracia plena. É preciso que exista, não só no papel, mas também em termos práticos. E no caso de Angola também, devemos fazer uma incursão histórica naquilo que é a presença dos partidos políticos. Na Primeira República tínhamos apenas um partido, não era o tempo do Partido Único. Depois abriu-se, na Segunda República, a oportunidade, não é, quando é constitucional, e houve a oportunidade de vários partidos poderem concorrer ao poder, e nesta abertura surgiram logo 150 partidos. Portanto, houve a necessidade de se criar uma lei com mecanismos rigorosos para passar a pente fino, não é? Porque não estamos a falar da participação
de indivíduos na construção de uma nação. Estamos a falar de participação política, que é aquilo que um partido político faz. Ele não visa existir apenas para fins pessoais, visa existir para possivelmente servir o país, possivelmente alcançar o poder. E para tal deve cumprir alguns pressupostos. As pessoas devem acompanhar determinados requisitos para o fazerem. A democracia Entretanto, é aferida pela quantidade de partidos políticos? Não é aferida pela quantidade de partidos políticos, pela qualidade destas instituições que vão sendo criadas. É aferida pela qualidade, não instituição, desculpa, mas dessas organizações políticas que vão sendo criadas. De qual vai ser o real papel delas no seio da sociedade. Porque a concorrência política deve gerar excelência. Ter oposição deve permitir, não é, ao partido no poder prestar serviços excelentes e mostrar a razão pela qual foi governado. Foi eleito, desculpa. Não é na perspectiva de que a concorrência vá ofuscar ou vá criar algumas situações negativas, mas deve ser vista nessa perspectiva. Então, dizia eu que a legislação acompanhou naquela fase, não é? Para poder então sanar este mal, porque a existência de muitos partidos trazia uma série de questões negativas, mas hoje a realidade já é outra. Já estamos numa época diferente, num paradigma diferente, em que fala-se em reforma da justiça e do direito em Angola, uma comissão então criada em maio deste ano. Então, tem que se começar a ver quais são os pilares que devem ser priorizados nestas reformas. E se o Plano de Desenvolvimento Nacional, no eixo 4, fala do fortalecimento, do reforço, da construção de um Estado Democrático de Direito, então devemos começar a ver na reforma dessas leis que conduzem o processo democrático no país. Eu acho que a reflexão deve ser esta. Quanto à documentação, o visado deve, de facto, aparecer e ter o direito à resposta, mas que o processo democrático em Angola precisa de ser revisto, não só no ponto de vista que as pessoas, quando pensam em democracia, só pensam nas eleições, mas vamos pensar na criação dessas organizações políticas, no real papel que elas podem ter para uma sociedade mais pacífica, para uma sociedade onde se promovem os direitos e liberdades fundamentais. Eu penso que a perspectiva deve ser esta. Numa outra perspectiva, numa outra análise, Susana, pode-se dizer que esta carta pode ser uma forma de se pressionar o Tribunal Constitucional a dar o desfecho a este caso? Pode ser uma análise, mas eu nem iria comentar muito a questão da carta, porque para mim a carta não é o cerne desta questão. Mas estamos aqui a falar da carta e o país está a falar da carta, e foi interessante ver o jovem Juvenis Paulo, que veio esclarecer essa questão, mas é o papel do tribunal. Mas a questão é mais complexa, no sentido, o que está em discussão é a complexidade do processo e o nível de exigência que são feitos aos partidos políticos hoje para o registro de um partido político. Seria o filme Missão Impossível 5, porque é terrível. Portanto, o número de assinaturas milhares de assinaturas têm que ser recolhidas em cada província, e os assinantes têm que confirmar a residência por via do documento que as administrações emitem para confirmar que residem naquela área, e é tão difícil, e o Prajá já partilhou essa questão com a imprensa e com a sociedade no geral, como é que tem sido esse processo, as dificuldades que muitas vezes e que muitas administrações simplesmente não estavam a dar às pessoas que queriam, porque quando eu quero suportar um partido político é uma decisão profunda, porque assinar não quer dizer que eu sou militante, simplesmente um cidadão que quer apoiar para que aquela formação política possa existir. E o processo é muito complexo, e o Prajá queixava-se que muitas administrações não estavam a emitir o documento. Ok, foi um ponto. Depois o processo entrou. Portanto, o tribunal apontou algumas falhas, ao que tudo indica, o referido partido político foi tentar corrigir,
e a situação agora vai chegar ao plenário para a decisão. O tribunal é livre, vai tomar a sua decisão, mas é preciso discutir a própria lei dos partidos políticos e a complexidade que este processo tem. É bem verdade que é preciso, não podemos ter partidos políticos como nascem cogumelos, mas também a situação começa a ser de uma grande asfixia. E o sistema judicial não tem ajudado muito nessa questão. Por exemplo, a questão da FNLA. Nós temos hoje a FNLA mergulhada numa crise terrível, por força de várias, para além dos problemas internos, mas as decisões que foram sendo tomadas praticamente contribuíram para agudizar ainda mais as crises. Agora, vamos esperar o processo e, como referiu a Maricel, portanto, vai para o plenário. São 60 dias que o plenário tem são muitos juízes, é bem tomar verdade. Uma decisão. E ainda que o processo seja reprovado ou não, ou que passe, nós vamos poder ver as declarações de voto, portanto, porque os juízes também podem depois partilhar com a sociedade porque é que votaram a favor ou contra, e nós vamos poder depois perceber melhor a profundidade do processo. É um processo que está em curso, mas para mim a grande discussão, porque é óbvio, tanto a carta a ser ou não original, mas esta carta surge, ou essa discussão surge porque há um partido político que se tem queixado deste processo, e o que tudo indica, o Prajá diz que quer servir a Angola já. E há uma grande expectativa, então, de que se possa deixar, então, o Prajá servir a Angola. Cisaltina, o Prajá servir a Angola está ou não a ser inviabilizado? O que posso dizer é que a forma como está a ser conduzida esse processo para a constituição do Prajá é interessante e que nos faz, levanta questões que têm a ver com a confiança dos cidadãos nas instituições, e aqui particularmente estamos a falar na instituição tribunal, né? nos tribunais, e particularmente tribunais superiores. Porque eu também, quando vi a carta, logicamente pensei, talvez não seja verdadeira a carta, mas assim, eu posso desconfiar do conteúdo, mas não desconfio tanto da forma. Porque ao longo dos anos nós vimos a forma como o tribunal, os tribunais têm se colocado de maneira a servir os interesses dos poderes executivos e não necessariamente a se colocarem naquela posição de guardiões da Constituição e da legalidade, garantir o respeito à legalidade e também da constitucionalidade. Não é? E temos vários exemplos disso, da forma como os tribunais têm se posicionado ao lado do Poder Executivo. Temos exemplo disso quando foi aprovado o acórdão que coloca que inviabiliza praticamente que a Assembleia Nacional realize o seu trabalho de fiscalização do Executivo por via daquele acórdão famoso 319. Não é? Vimos isso quando houve, em 2005, aquela discussão sobre o mandato, não mandato do presidente José Eduardo dos Santos, e solicitou que o Tribunal Supremo, naquela altura, nas vestes do Tribunal Constitucional, se posicionasse, e a conclusão foi de que não contavam aquele tempo todo que tinha ficado. E mais lá para trás, quando se deu a situação, quando nós ainda tínhamos um governo com o primeiro-ministro e houve a necessidade de se entender, afinal, quem é que chefiava, quem é que tinha o poder de chefia e de direção do governo, a Constituição dizia que era o primeiro-ministro, mas o Presidente da República foi lá e o Tribunal, mais uma vez, disse que não, que era o Presidente da República. E tivemos aquela situação que ficamos com um vazio naquela função do primeiro-ministro. Ou seja, estou a trazer esses casos para mostrar as várias vezes em como o tribunal se posicionou
num lugar não já de realizar a sua função constitucional, mas num lugar de instrumento para a materialização, a concretização dos anseios daqueles que estão no poder executivo. E isto não é bom para um Estado democrático e de direito. O Estado democrático de direito deve se fundar no princípio da separação de poderes. Né? O poder legislativo tem que ser separado do poder executivo, que tem que ser separado do poder judicial. E nós, infelizmente, a prática dos nossos tribunais tem mostrado muito que estão muito ao lado do poder executivo e nesse sentido se transformam numa força opressora. E aqui, neste momento, falando numa força opressora aqui deste grupo que pretende contestar o poder político, e a lei diz que o poder político se contesta por via dos partidos políticos, e o processo para a constituição desse partido político é marcado por vários incidentes, vários episódios que efetivamente geram desconfiança nas intenções daqueles que estão a tomar essas decisões. A primeira foi aquela questão da sigla, né? Dizer, não, a sigla para já é muito parecida com a sigla PRGA, de um partido, de uma força política que até já tinha sido extinta, já foi extinta em 2006, mas mesmo assim foi utilizado para que a comissão instaladora não fosse reconhecida. E agora aquela decisão que foi tomada pelo presidente do Tribunal Constitucional, obviamente as colegas falaram aqui que vai agora ser... Já está. Portanto, a ser analisada foi submetido o recurso ao plenário, mas realmente a forma como este processo está a ser gerido faz com que se criem essas desconfianças. Aqui também se abre uma outra questão. Como é que se controla a proliferação de partidos políticos? Eu penso que o critério para definir e decidir essa questão é a própria eleição. Eu não acho que deve ser a lei que vai agora... Claro que tem que haver critérios para se constituir os partidos políticos, como há para se constituir associações, empresas, enfim, não é? Mas agora, a preocupação do Estado, a preocupação nossa, não pode ser se vai ter 20, se vai ter 30 partidos políticos, porque os partidos políticos depois são submetidos ao sufrágio e são as pessoas que vão determinar a relevância ou não deste ou daquele partido. Eu acho que não devia ter, e principalmente numa situação em que não é possível chegar-se à presidência da República pela via independente, tem que ser por via do partido político. Sim. Então, os critérios não deviam ser esses. E mais ainda num país como o nosso, em que a gente sabe que uma boa parte da nossa população não tem documentos, não tem registro, e isso cria um constrangimento ainda maior. E depois já essa questão mesmo da confiança. O tribunal não confia nos documentos que são certificados pelas administrações municipais. Isso é um paradoxo muito grande. A confiança, a questão da confiança nas instituições. Sim. Um momento só, Kevin. Eu acho que o Estado deve criar mecanismos de controle para prevenir a proliferação não só de partidos políticos. Sim, fazemos essas exigências nas igrejas e para aí fora. É ali onde ia chegar. Ou seja, as igrejas e para aí fora. Agora, mas por isso existe lei. E a lei justamente para que tem que haver requisitos a cumprir. Eu estou a dizer, por isso é que existe uma lei. E a lei determina que deve existir alguns requisitos a serem seguidos. Há uma questão, por exemplo, que é importante, que nós falamos, por exemplo, da questão do atestado de residência. Sim. Se nós estamos a caminhar para as autarquias, o atestado de residência hoje começa a se tornar um documento, se muitas das vezes nós não levávamos muito a sério esse documento, hoje começa a se tornar cada vez mais sério. Por quê? Porque eu, para votar numa determinada circunscrição, o que vai ditar que eu sou residente naquela circunscrição é o atestado de residência. Então eu não vejo muito essa questão da exigência do... Na prática não é isso que acontece. Onde existem
cidadãos que não têm registro civil e votam, então não é essa questão de estado de residência que vai de facto aferir não, estado de residência? Não é esta. É na Constituição do partido político. Mas em matéria de eleição eu penso ser um bocadinho diferente. Então, o Estado deve criar mecanismo de controlar todo e qualquer tipo de criação de associação. Porque essas associações, esses grupos, visam também formar pessoas, orientar pessoas. Portanto, eu não vou ter uma sociedade com uma série de organizações que não transmitem bons exemplos, que não transmitem bons inputs a este grupo de pessoas. E depois nós temos uma situação, temos um nível de literacia muito baixo. E o que faz com que hoje exista essa proliferação de igrejas é o facto das pessoas não saberem ou não ter, diante de tantas dificuldades e tanto desespero, a razão desaparece, fica apenas a emoção, fica a fé, e essas pessoas acabam por ser lavadas cerebralmente por organizações que não têm os devidos critérios para existirem. Mas não eu acho só que é muito as perigoso. Eu acho que é muito perigoso nós julgarmos os cidadãos assim, como se não tivessem capacidade de análise, capacidade de raciocínio. Porque os partidos políticos vão surgir em torno de determinados interesses. Uma pessoa pode ter interesse na defesa, por exemplo, dos animais ou na defesa de qualquer outro assunto que não tenha necessariamente uma grande adesão. E nós não podemos simplesmente impedir que essas pessoas não possam se constituir defender as minorias, é isso? Sim, por exemplo, não se possam constituir em partidos políticos porque estamos preocupados com o facto de existirem vários partidos políticos. Estamos a falar de uma questão positiva, de alguma forma a Cidadania concorda. Eu discordo, porque você está a dizer que é necessário controlar, porque as pessoas têm baixo nível de literacia e não sei o quê. Eu não concordo muito. Eu acho que sim, a lei tem que estabelecer critérios, só que os critérios não devem ser critérios rígidos, que se transformam num constrangimento que impossibilita as pessoas de verdadeiramente se constituírem em partidos políticos. E essa exigência das 7.500 assinaturas, acompanhadas de outros documentos, é uma exigência que não faz sentido, é uma exigência que limita a possibilidade de efetivamente se constituírem os partidos políticos para que as pessoas possam disputar o poder político. Não interessa identificar o problema, também às vezes temos que apresentar soluções. Não é a primeira vez que a Cisaltina bate-se com essa questão. Mas em nenhum momento apresenta a solução, uma proposta pelo menos do qual é a sua percepção, qual é a sua opinião. Cisaltina, tem aqui alguma questão que nós estamos aqui a discutir. É importante nós apresentarmos sempre que eu critico essa questão, vem sempre com o que eu penso, e o que eu penso é que é a proposta. Eu acho que o número de assinaturas é muito grande. Qual seria, por exemplo, o número? 3.000 assinaturas, pode ser. Quem critica tem que apresentar sugestão. Não há necessidade, eu penso, de se juntar, para além da assinatura do bilhete de identidade, de se juntar aqueles outros documentos todos que se pedem. Eu acho também que não há necessidade daquela questão da representação territorial, que tem que ter em pelo menos X províncias. Por quê? Por quê? Mas também concordas que o partido esteja só confinado numa província? Angola seja um exemplo. Angola não, é um país de Cabo, o Nene do Mar ao Leste. Angola é um país de Cabinda do Mar ao Leste. Angola está... Você queira primeiro a Maricel falou das... Maricel tem que ouvir. Quer ouvir a minha proposta? Tem que me ouvir. A Maricel falou agora da questão das autarquias. Por que eu, para concorrer às autarquias, eu tenho que estar afiliada a uma instituição que tem que ter cobertura nacional, quando o meu interesse é só lá no município? Está a perceber? São essas questões. Por que a força política, através da qual eu vou concorrer a uma autarquia, tem
que necessariamente ter uma representação nacional. Sim, agora deixa-me ouvir a Susana. Só um minuto. Só um minuto. Deixa-me ouvir a Susana. Na senda do que a Cisaltina disse, eu concordo e concordaria também com as 3.000 assinaturas. É o seguinte, um partido que está a surgir, é óbvio que quando ele se expandir em função da sua ação, ele pode ter representação no território nacional. Mas numa fase embrionária em que o partido está a formar, para mim também não faz muito sentido obrigar que tenha que ter a X mil assinaturas em todas as províncias. Mas esse é um passo. O segundo ponto que eu queria falar, assim, muito rápido, era o sistema também é injusto no sentido de que, assim, o para já servir a Angola até, que é o caso, apresentou até, segundo eles dizem, mais assinaturas do que foi exigido. E é só o tribunal dizer assim, X 23 mil assinaturas, mais de 23 mil. É só o tribunal das dizer, quais 19 mil foram rejeitadas. Ok? É só o tribunal dizer 19 mil são falsas. E acabou. Porque o tribunal disse que é falso e ponto final. Não há muita forma de defender. É a mesma história, por exemplo, quando a UNITA fez aquela questão de reclamação em relação ao processo eleitoral. A decisão foi, as atas são falsas. Portanto, é só assim. Não há muita possibilidade, às vezes, daquela informação política defender-se ou contrapor. Eu queria dizer que rapidamente, Sandra, é objetivo nacional, sim, não é? Porque o Estado Democrático de Direito funciona de forma plena, não só do ponto de vista da separação dos poderes, mas também da própria representação em termos de partidos políticos, mas não existem modelos perfeitos. A razão de ser da sociedade é que existem indivíduos com razão de ser e de pensar diferente, e o que nós queremos construir como nação angolana é preciso ter aqui a opinião do contraditório, a opinião da diversidade. O nome disso é democracia. É igualdade, é igualdade porque todo mundo pode falar ou deve falar, é liberdade porque eu sou livre de expressar aquilo que me vem à alma e ter as minhas escolhas e ter a oportunidade, não é? Claro, sempre na lógica do controle, de fazer aquilo que outras organizações podem fazer. Muito bem. O Estado não deve olhar para a quantidade das organizações que são criadas, mas deve olhar para a qualidade, porque é a formação do indivíduo que está em causa. Bom, liberdade temos nós de chamar o intervalo. Quando voltarmos, vamos falar sobre a Covid-19 que chegou ao Kwanza Norte. Até já. Voltamos então para a segunda parte do Política no Feminino. Os 3 cidadãos diagnosticados com Covid-19 na província do Kwanza Norte foram transferidos para uma unidade hospitalar de referência aqui em Luanda, onde estão a ser tratados e acompanhados por especialistas do Ministério da Saúde. Aqui destaque para o facto de um dos pacientes ter mesmo acabado de falecer aqui em Luanda. Portanto, acabou por falecer aqui na capital angolana. Bom, vamos ouvir a Maricel. Maricel, qual é o ato legislativo adequado para declarar, portanto, a cerca sanitária à província do Kwanza Norte? Neste momento, o que nós podemos ouvir hoje na conferência de imprensa feita pela Ministra da Saúde é de que dos vários contactos que foram recolhidos, neste momento estamos a falar de 45 ou mais contactos vindos da província da província de Kwanza Norte. Estás a ouvir? Da província do Kwanza Norte, mais um teste deu positivo. Uhum. Então, a situação já começa a ficar um bocadinho mais preocupante e há necessidade, sim, de se fazer, neste caso, já fazer cerca sanitária. Uhum. Por quê? Porque já estamos a falar de 4 ou 5 casos positivos, não é? 4 casos positivos, em que um terminou ou culminou com morte. Por que a cerca sanitária? Para evitar a circulação da livre circulação de pessoas e poder então mais facilmente se poder cortar a cadeia de transmissibilidade a nível da própria província ou do município de Dalatando. Mas ainda falando dessa questão da Covid, sem querer criar pânico, sem querer alarmar as pessoas,
cada dia mais, cada dia que passa, os números têm estado a aumentar. Exatamente, estamos a chegar à chapa dos 200 casos. De forma considerável. Estamos com 170 e tal sim, casos. de forma considerável. 173. Começamos já a ter alguns casos em que está-se a fazer a investigação, mas parece-me que já começa a haver alguma dificuldade em encontrar os pontos de contacto. E como disse bem, várias vezes a ministra disse nos últimos dias que estamos a um passo da transmissão comunitária. Então, se estamos a um passo da transmissão comunitária, nós aqui temos que, mesmo de forma individual, redobrar os nossos cuidados, porque o perigo já começa a ser um bocadinho, posso dizer, um perigo iminente, porque quando se tiver que declarar, tomara que não cheguemos aí, não é? Se declarar contaminação comunitária, a tendência é a disseminação do vírus ser muito rápida. Há estudos hoje que dizem que, ou mostram que o vírus na poeira ou no ar sobrevive 3 horas. Pode parecer pouco, mas 3 horas ainda é um tempo considerável, que é para eu expelir aqui o vírus, e dentro de 3 horas quantas pessoas podem passar por esta sala e serem contaminadas. Então tem que haver um redobrado esforço. Fico também preocupada porque aquelas pessoas que estão na linha da frente do combate à Covid, hoje também já começamos a ter casos positivos de contaminação. É preocupante para a população em geral, mas é preocupante para nós, porque são aqueles que estão-nos a servir, não é? Para ajudar a fazer a primeira linha de barreira. Nós temos hoje um polícia que foi infectado, estamos a falar de médicos, estamos a falar de enfermeiros, então o meu apelo e lembrar um bocadinho aos profissionais, principalmente os profissionais de saúde, é voltarmos na história da medicina e olharmos para a ética médica ou o cuidado com a pele e franeiras que nós hoje pouco fazemos uso. E quando digo isso, o que é? Nós estamos a falar de uma patologia altamente contagiosa e de rápida transmissibilidade. Nós temos que estar cada vez mais cobertos para podermos evitar a transmissibilidade. Para os profissionais de saúde, eu começo por dizer, nós ainda, ou nos últimos tempos, as médicas e enfermeiros, técnicos de diagnóstico e profissionais terapêutica. De saúde. Sim, profissionais de saúde no seu todo. Nós vamos trabalhar, por exemplo, as senhoras com o cabelo solto, a tocar muitas das vezes na bata. O que nós aprendemos unhas é que compridas. Isto é errado. O cabelo deve estar preso e agora, até para o Covid, deve estar preso e, se possível, coberto. Por quê? Porque nós, quando fazemos a higienização, depois de estarmos no local de serviço, nós as senhoras, o normal é tratarmos do nosso cabelo no salão de cabeleireiro. Sim. Enquanto eu estiver a trabalhar, o cabelo está solto. Se porventura eu tiver o vírus na cabeça, quando eu chegar à minha casa, estou eu a pensar que estou higienizada, mas tenho ele ali na minha cabeça. Então posso transmitir a mais pessoas da minha casa. Eu até posso, se o meu sistema imunitário for bom, eu posso nem me infectar, mas infectar outras pessoas. Por isso é que estamos a ver casos de crianças que estão infectadas, mas que os pais não estão infectados. A questão das unhas compridas, por exemplo, nós a lavarmos as mãos, temos que lavar as mãos num tempo mínimo de 20 a 40 segundos. Mas há um cuidado que tem que se ter. Nós, as mulheres, hoje usamos unhas compridas e principalmente também as médicas, que não é o certo, não temos que ter as unhas aparadas, não usar verniz com cores muito berrantes, não é? Ou cores escuras, porque aqui da mas parte o verniz de baixo... atrai o vírus? Não, Maricel, mas tu não tens visibilidade do que está aqui por baixo da tua unha. Então, e para os técnicos de laboratório também vão usar reagentes, não é? Então tem que ter cuidado com o que tem na unha. Então,
esse cuidado ou lavar as mãos, as senhoras têm que ter o cuidado de lavar mesmo aqui a parte interna das unhas. Acho que não usar sapatos abertos na unidade hospitalar, se usar as croques, ter o cuidado de calçar um par de meias, que é para poder estar mais protegidos. Vemos hoje médicos, e muitos médicos, e não é isso que nós aprendemos, andarem com a bata aberta. Se estamos a andar com a bata é para nos protegermos de alguma coisa. E se ela estiver aberta, estamos a deixar estamos a ficar desprotegidos. Sim. Então são esses pequenos detalhes que podem não fazer muita diferença, mas fazem sim alguma diferença para os profissionais de saúde. A outra questão que também não é menos importante, Maricel, temos que passar a palavra para as outras. Dos acessórios. Sim. Os brincos compridos, usar a mascote, usar o fio. Na hora da higienização, nós não nos lembramos de descontaminar estes acessórios que nós usamos. Então, isso não fica só para os profissionais de saúde, mas mesmo para as mulheres em geral, seria bom que tivessem este cuidado, mesmo com as empregadas domésticas, que hoje elas andam de táxi, saem das suas residências para a casa em que trabalham. Temos que ter o cuidado de criar uma barreira nas nossas residências ao entrar. A área suja, que é a área em que nós vamos colocar um tapete úmido com detergente e, se possível, lixívia, que a nossa funcionária doméstica, quando chegar a casa, descalça os pés aí naquele tapete, passa para a zona limpa. Não só funcionária, todos. Nesse caso todos, mas eu estou a dizer funcionária doméstica especificamente porque elas é que vêm, não é, da rua logo de manhã para as nossas casas, e termos o cuidado, e se possível terem o cuidado de ter sempre agora um saco de plástico, que é para poder pôr esse sapato que veio consigo da rua, e no interior ter um chinelo ou qualquer outro calçado para usar no interior da residência. Digo isso quando estamos a falar, por exemplo, de edifícios como prédios. Quando estamos nas vivendas, pode-se fazer muito mais. Colocar, há pessoas até que preferem usar o cobertor, porque o cobertor seca, leva mais tempo a secar. O cobertor no chão, logo na entrada, criar as medidas de asepsia e antissepsia, não é que é colocar aquele, hoje aparece em qualquer lado aqueles bidões à venda que têm uma torneira, que estão em frente da casa das lojas. Sim. Podemos também colocar no quintal da nossa casa para todas as pessoas que tiverem que circular nas nossas residências, fazerem a higienização antes de estarem no interior da nossa residência. Estamos a nos proteger a nós e proteger os nossos funcionários. Muito bem. Susana, os casos da Covid no Kwanza Norte deixaram-te ou não um bocadinho assustada? Assustada não, porque estávamos todos a acompanhar a evolução da doença com o aumento dos casos. Era inevitável, e é inevitável que os casos comecem a avançar, não só pelas pessoas que foram à cerca sanitária, mas há outras pessoas que estão a trabalhar no transporte de cargas, transporte de várias mercadorias, ou pessoas que por razões humanitárias tenham que ir para outras províncias. Portanto, há circulação ainda, e tanto o Bengo, o Kwanza Norte, o Kwanza Sul são províncias que estão muito próximas, e tanto matematicamente a qualquer momento poderia acontecer. É triste também para aquelas populações que começam a viver aquilo que nós já estamos a viver em Luanda há alguns meses. Não é fácil, a obrigatoriedade de reforçar a questão do confinamento, reforçar as medidas de proteção, mas, portanto, somos um todo como país, e temos que enfrentar essa questão. Sobre a questão do Kwanza Norte, temos ouvido muito a Ministra da Saúde dizer que as pessoas que furaram a cerca sanitária têm e vão ser responsabilizadas. Concordo, mas também é preciso analisar como é que se furou a cerca sanitária. Não acredito que foi só tanto onde há buracos ao nível da fronteira, ou as pessoas usaram outros caminhos. É preciso que se investigue isso a fundo, e para se determinar se não há aqui responsabilidade dos agentes do Estado, exatamente das forças da autoridade que estão na primeira linha para exatamente fazer a barreira e fazer com que a cerca sanitária funcione. Nós temos tido denúncias também de que poderá haver, portanto, é lógico que os polícias, os militares, os médicos são os nossos heróis neste momento, mas nós sabemos que em qualquer profissão, às vezes há pessoas que não
cumprem, que não honram a profissão. Então não podemos só apontar o dedo aos cidadãos. É preciso que se investigue a fundo e que se possa determinar se não há aí também corresponsabilização daqueles que deviam fazer funcionar, fazer com que a cerca sanitária realmente funcione. E a cerca sanitária só faz sentido se ela for mesmo cumprida à risca. Uma questão também que eu acho importante nessa questão da gestão da pandemia do coronavírus é que os casos estão a aumentar, a situação está cada vez mais complexa, mais alarmante, principalmente para quem não está por dentro do Ministério da Saúde ou do Governo para perceber e para ter os dados concretos. E é preciso que quem está na linha da frente da gestão desse problema, especialmente a nossa Ministra da Saúde, o nosso Ministério da Saúde, que possam fazer essa gestão também com toda a calma, continuar com a humildade A gestão necessária. da informação é exatamente isso, está a ser bem feita sobre a Covid-19. Pronto, em termos de eventos, em termos da comunicação diária... A mensagem está a ser bem passada. Da comunicação diária vai acontecendo, mas não na profundidade. Porque nós hoje, por exemplo, na rua, nós notamos, e a Maricel esteve aqui a dar vários conselhos, as pessoas às vezes estão com a máscara, depois baixam para o queixo, depois manipulam, põem na pasta, voltam a pôr, portanto... E algumas pessoas, por exemplo, nós vamos para, não só nos bairros, até em zonas onde as pessoas têm conhecimento, têm um nível de acesso à informação, as pessoas vivem como se não tivesse nenhum problema, estão aí a conviver, ainda hoje estão ali a bem. Então é preciso que o Estado aumente o tipo de campanha mediática, campanhas mediáticas, campanhas nas redes sociais, campanha porta... é claro que não é possível chegar ao cidadão, mas temos visto estes carros que passam pelas áreas, portanto é preciso reforçar a comunicação. E mesmo ao nível das conferências de imprensa é preciso falar numa linguagem que a população no geral possa entender. E também na gestão da comunicação, como eu dizia, quem está à frente do setor da saúde vai ficar cada vez mais nervoso. Porque os casos é muita estão, pressão também, muito trabalho. Então, sim, tem que haver essa gestão. Já começa a acusar aí algum cansaço. Cansaço, nervosismo, tudo. Então, é preciso que a ministra esteja bem assessorada e bem preparada para fazer essa gestão de crise. Porque era fácil quando havia 5, 6, 10 casos. Então, porque muitas das vezes eu vejo quando se fazem algumas perguntas, a ministra diz logo, não, estamos a trabalhar muito bem, estamos a cumprir com tudo. Por exemplo, quando se fala do aumento do caso, sim, são as pessoas que não cumprem, não estão a cumprir a quarentena na totalidade. Quando perguntam, por exemplo, sobre o atendimento, reclamações nos centros de quarentena ou reclamações do atendimento, não, os nossos profissionais da saúde estão a trabalhar muito bem, nós estamos a fazer tudo, não. É preciso também que quem está a gerir esse setor tenha a compreensão e que possa assumir quando falhar ou quando o sistema não estiver a funcionar da melhor maneira. Portanto, há que não se pode passar só o lado positivo tem que assumir, da claro, cena. Não na profundidade, houve uma falha tão grave, não se pode alarmar, mas também não se pode estar sempre na defensiva, no sentido, nós estamos a fazer tudo bem e está tudo correto, não. Tem que haver preparação para assumir e tem que haver humildade e coerência na gestão dessa situação. Muito bem, vamos ouvir a Sandra. Sandra, as forças de segurança têm sido rigorosas na proteção da cerca sanitária? As forças têm feito o seu trabalho, mas e quem é que permite que se fure a cerca? Os problemas que o país tinha não desapareceram com a situação da Covid-19. É bem verdade que temos forças que estão doentes de corrupção e no momento em que a responsabilização ou a responsabilidade, este é o termo certo, do indivíduo deve falar mais alto, porque o meu comportamento pode colocar em perigo a saúde dos demais. Nós vemos agentes da polícia que aceitam fazer passar pessoas na cerca sanitária por 500, 1.000, 2.000 kwanzas, por valores que não chegam para comprar uma vida. Foi muito interessante ouvir hoje o comandante da Polícia Nacional falar das medidas coercivas e punitivas que vão ser aplicadas a estes agentes.
e é positivo que assim seja para reprimir o comportamento dos demais. E aqui é preciso também chamar a atenção ao próprio cidadão, que deve ser o primeiro a denunciar quando está diante de um ato ilícito, mas deve ser o primeiro a evitar. As privações são inúmeras e nós devemos agir para uma lógica de cooperação, uma lógica de ajuda. Não vamos prejudicar o trabalho que vai sendo feito pelas demais instituições no combate à Covid-19 quando não há realmente uma necessidade de se deslocar, quando é por capricho, porque nós hoje acompanhamos pessoas que continuam a dar festas, continuam a servir almoçaradas, continuam a reunir-se em aniversários, continuam a reunir-se em bares, sem as medidas de biossegurança que foram orientadas pelo Ministério da Saúde. Então, sabemos que o vírus não se movimenta. Quem movimenta são as pessoas. Portanto, existe aqui a culpa de todos os intervenientes da nossa sociedade e é preciso aqui chamar novamente a responsabilidade de que o nosso comportamento individual... Dizia a Ministra da Saúde que é uma questão de consciência. É uma questão de consciência, né? Se eu estou numa cerca sanitária e eu não tenho... Eu estou proibido de sair, mas há que abrir aqui um parênteses, que as cercas sanitárias, não digo estas que foram impostas em condomínios, em bairros onde há alguma condição das pessoas sobreviverem sem grandes dificuldades, mas no caso da cerca sanitária do OGN, é preciso ter uma atenção especial, não é, com aquela população que passa por algumas privações. É bem verdade que vamos aprendendo a gerir esta crise, não só a nível central, mas também a nível da administração local do Estado. Então, o que se espera nos próximos dias, nos próximos tempos, é que estas pessoas possam ser ressarcidas, que podem vir a ter as suas necessidades básicas, não é? Básicas resolvidas, porque estar confinada e passar fome é penoso. Então, aqui também apela-se e vamos já dar uma força e encorajamento a todas as associações que vão debatendo neste sentido, que vão criando eventos com as medidas de biossegurança, eventos à distância, em que pode-se efetivamente fazer a contribuição. E já agora a TPA está de parabéns por estar a contribuir com o Life Solidário e permitir que os famosos, que os cantores e outros atores da nossa sociedade, com a sua imagem e boa influência, possam então consigo carregar várias cestas básicas e distribuir para aquelas pessoas que mais precisam. De uma forma geral, as instituições estão a trabalhar, têm as suas falhas, mas é muito importante que nós, enquanto E o Kwanza Norte, como é que deve gerir esta crise? Bem, o Kwanza Norte acaba por ser uma crise, né? Abre aqui a janela para uma interpretação das ações que vão sendo feitas a nível da administração central, a nível do Ministério. Há visitas, importamos know-how, importamos insumos, importamos técnicas, importamos muitos meios, não é? Para poder acudir à situação da Covid. É muito bom que estas pessoas possam regressar à sua zona de origem, mas as províncias precisam imediatamente de ter condições para conseguirem combater a Covid e não dependermos de Luanda. É preciso que passemos rapidamente para a ação e deve-se olhar aqui para alguns pontos estratégicos, que são as províncias limítrofes, são aquelas províncias em que os cidadãos angolanos têm maior apetência para ir passar o final de semana por belo prazer. Então, são, como no caso Benguela, ainda todo mundo está a deslocar a Benguela porque tem, de facto, necessidade de ir a Benguela, mas desloca-se porque quer aproveitar um final de semana, e as pessoas deixarem de olhar para algumas vantagens que têm em termos de documentos, em termos de livre trânsito, é usar estes meios com responsabilidade. Estão todos a fazer um trabalho, vamos encorajar, especialmente a senhora Ministra da Saúde, o Sr. Pelouro, porque quem está aqui fora tem uma visão muito periférica e acha que as pessoas tentam e levantam e não estão a fazer grandes sacrifícios. Nós estamos a notar aqui nas conferências de imprensa que as pessoas estão a emagrecer, estão pálidas, as pessoas estão, muitas das vezes vêm para aqui esgotadas, exaustas, era só mas ainda assim continuam a trabalhar. Na senda do Cassandra diz que
Por exemplo, eu noto que algumas pessoas estão aí fazer doação de cestas básicas, doação de bens, e deslocam-se ao município, até a outras províncias, quando poderiam entregar à comissão multissetorial e à comissão distribuir. É só um exemplo, às vezes, de algumas situações que podiam ser evitadas. Não, Muito bem, vamos essas deslocações é um problema que vai sendo levantado. Por que a ministra desloca-se? Por que o secretário de Estado desloca-se? Não falo ministra, falo de grupos particulares, empresas. Cantores por aí fora. Deixa-me ouvir a Cisalpina. Cisalpina, qual é o risco de se depender somente de Luanda para a testagem nesta fase da Covid-19? Bom, o risco é não termos uma imagem real da situação naquelas localidades. Não é? Nós somos defensores há muito tempo da necessidade de se descentralizar processos e descentralizar a programas, né? E sempre falamos da necessidade de dar alguma autonomia às províncias, aos municípios, para que possam atender atempadamente às várias necessidades que vão surgindo. O facto de que os testes, o sangue, o material tem que ser trazido para cá, depois demora dias, e depois força pessoas a se deslocarem, a violarem a cerca sanitária. Lá está aquilo que nós estamos a falar. Isso tudo contribui também para, por um lado, não nos dá uma imagem real daquelas localidades, porque achamos que, enquanto esperamos pelo teste, não sabemos e não sabemos se as pessoas são expostas ou outras pessoas são expostas à contaminação em razão disso. E, por outro lado, faz com que as pessoas se movimentem de um lado para o outro e abrindo a possibilidade para a transportação do vírus. Eu acho também que mesmo a transportação das pessoas agora que foram identificadas como pessoas portadoras do vírus, né, para Luanda, devia ser, antes de termos notícias de casos fora de Luanda, as várias reportagens que víamos era que todas as províncias estavam preparadas para tratar do Covid, todos os diretores da saúde, médicos, toda a gente dizia, não, a Lunda Sul está preparada, o Asa Norte está preparada, todo mundo estava preparado. Agora estamos a ver, né, os casos estão a vir para Luanda, novamente expondo outras pessoas à contaminação. Muito bem. Eu só falei um bocadinho. Sim, tens que avançar, o tempo está contra nós. Tens mais alguma coisa para acrescentar? Chiesa. Não, está bem, mas fica por aqui. Eu tenho mesmo uma coisinha pequenina. Maricel, não podemos já. Bom, temos que passar para outro tema. A polícia deteve em Luanda 4 cidadãos acusados de burla, de ocupação ilegal e venda de apartamentos na centralidade do Zango 5, município de Viana. Quero ouvir a Susana. Susana, 30 segundos, sendo um projeto do Estado, como é que é possível chegar-se a uma situação destas? Bom, fragilidade, em 30 segundos, fragilidade das instituições, permissibilidade, o ambiciómetro que as pessoas vão tendo no sentido de ter ganhar a vida de forma fácil, é triste e é bom que tenham sido encontrados. Sandra? Penso que como é que é possível que esses cidadãos, portanto, tiveram acesso até às chaves? O crime ganha várias formas e a colaboração, muitas das vezes, com as instituições de direito, né, que estão aí para regrar e para orientar e organizar essas cidades, também acaba por, de alguma forma, contribuir para que esses grupos tenham acesso. Mas, no caso específico da habitação, vamos acompanhando uma série de burlas e outros crimes associados, porque é uma necessidade básica. E existe uma famosa pirâmide de Maslow, que a habitação é uma necessidade básica. Então, na falta gritante que temos em termos de habitação, as pessoas sentem-se tentadas em usar outras formas mais fáceis e menos burocráticas, menos penosas, formas que custem muito menos em termos de valor econômico e adquirirem essas casas. É preciso reforçar aqui o mecanismo do controle, reforçar aqui a questão da responsabilidade enquanto cidadãos no exercício da nossa cidadania, que é preservar os meios do Estado. E atenção, se as casas existem para responder uma grande necessidade que é a habitação, e olhamos aqui para a Política Nacional da Habitação,
habitação, as casas não podem continuar fechadas porque existem muitas famílias a precisarem destas casas. E só abrir aqui um parênteses muito rápido. Na altura das candidaturas, o que eu apelo sempre é a responsabilidade. Hoje a minha palavra é responsabilidade, mas é a responsabilidade do indivíduo que não tem necessidade de adquirir aquela casa social e inscrever-se para depois deixar a casa fechada. Cisalpina, há ou não possibilidade de haver trabalhadores das empresas que estão a gerir estes projetos em conluio com essas pessoas? Claro que há. Se não houve relatos de algum assalto, a empresa não noticiou, não reportou nenhum assalto. Obviamente, as chaves não foram parar às mãos desses meliantes a partir de dentro. Mas eu queria só dizer que do modo geral, as pessoas que entram nestes processos por portas e travessas para obterem determinados serviços ou determinados bens, como neste caso das casas, elas geralmente sabem que estão a violar os procedimentos. E isto tem muito a ver com Mas podem ser enganadas. Isto tem muito a ver com o fato. Não, todo mundo, quando há abertura para comprar, todo mundo sabe qual é o canal e não sei o quê. As pessoas sabem, no modo geral, sabem que estão a fazer um esquema. Mas isso tem a ver com o facto de que, e várias vezes já se fizeram inquéritos sobre a questão da confiança dos cidadãos nas instituições e nos processos, tem a ver com a falta dessa confiança. As pessoas não confiam e, por isso, escolhem estes mecanismos, porque através destes mecanismos muitas vezes conseguem. E nós precisamos trabalhar muito para fortalecer essa confiança, para desencorajar as pessoas de facilmente enveredarem por estes caminhos. Maricel, como desencorajar as pessoas a não seguir este caminho? Primeiro, desburocratizar o processo de aquisição dos imóveis. Segundo, para além da desburocratização, nós temos muitas das vezes os imóveis construídos. Eu, por exemplo, digo, a questão do Zango 5, neste momento não devia haver esse problema. Por quê? Porque se nós, com alguma celeridade, no final do processo de construção e criação de infraestruturas desses mesmos, dessas áreas habitacionais, rapidamente pode-se fazer os concursos, não é? São requisitos, são públicos, e também ir fazendo a entrega regularmente aos felizes contemplados ou beneficiários. Quando nós temos as casas construídas durante muito tempo, não fazemos o concurso que é para rapidamente se fazer a entrega aos beneficiários, criamos este tipo de situações. Isso eu até posso dizer, isso aqui pode ser uma associação de crime organizado, burla, falsificação de documento, que até é punível por lei, no artigo 445 do Código Penal. Então, o que nós, pronto, no pouco tempo que temos, vamos mais uma vez apelar às nossas instituições a desburocratizarem cada vez mais os processos de acesso do público para as instituições públicas também, para a aquisição de qualquer bem que vem do lado do Estado. Tem que haver uma desburocratização, celeridade na questão do processo, mas com algum rigor. Essa celeridade sim, mas com algum rigor. Muito bom. Rigor também no tempo, que já não nos favorece. Vamos convidar os nossos telespectadores a estarem juntos na próxima sexta-feira aqui para acompanharem o programa Política no Feminino. Vamos também agradecer à Boutique Le Chic by Antonieta, que fica na Rua do Patriota, na rua principal do Patriota, que veste a apresentadora deste programa. Boa noite e até a próxima sexta-feira.